No vídeo de hoje eu vou conversar com você sobre como ingressar em uma cooperativa de crédito mesmo sem experiência em uma instituição financeira, mesmo sem nunca ter trabalhado em uma instituição financeira. Bom, a ideia desse vídeo veio dos comentários que vocês postaram dos últimos vídeos. Quando eu abri esse canal, eu decidi fazer alguns vídeos a respeito da minha experiência profissional. Do mercado financeiro, que é onde eu trabalho. Hoje eu sou gerente de negócio de uma instituição financeira, de uma cooperativa de crédito. E esses vídeos são os que mais tiveram visualizações e são os que mais tiveram interações nos comentários. E foi muito interessante. Inclusive, aproveitando esse gancho, se você quer ingressar numa instituição financeira, eu vou te fazer dois pedidos. Primeiro, se inscreva no canal, porque os próximos 5 ou 6 vídeos provavelmente serão sobre essa temática. E segundo, deixe o seu comentário, porque enquanto esse canal ainda é pequeno, ainda está crescendo, eu tenho condições de ler todos os comentários e responder a grande maioria deles. E talvez o seu comentário seja tema dos próximos vídeos. Bom, o tema de hoje eu vou dividir em 3 partes, para ficar um pouco mais didático para você entender. Em primeiro lugar, eu vou contar para você brevemente da minha história profissional, de quando eu entrei no mercado financeiro, qual a minha experiência prévia. Segundo lugar, vou falar para você brevemente do dia a dia de quem trabalha numa agência, numa instituição financeira, inclusive um adendo. Esse vídeo é sobre a área comercial. Eu não vou me referir à área administrativa, porque a área que eu trabalho é comercial, eu trabalho na agência, eu não trabalho nenhuma central, enfim, sede administrativa, tá? Em terceiro lugar, a gente vai conversar sobre as habilidades, as competências necessárias que você precisa desenvolver e sobre a questão questão da experiência mesmo, que é o tema desse vídeo, tá? Bom, antes de iniciar, eu quero fazer uma reflexão com você. Por que você quer entrar numa instituição financeira? Para e pensa um pouquinho sobre isso. E você pode dar diversas respostas diferentes, mas provavelmente você quer ingressar numa instituição financeira, numa cooperativa de crédito ou talvez até num banco por duas coisas. Ou por causa de dinheiro, ou por causa de status. Ou talvez por causa dos dois, dinheiro e status. Normalmente é dinheiro, no meu caso foi dinheiro. Por quê? Porque a gente quer melhorar a qualidade de vida, a gente quer ganhar mais. Aí as cooperativas pagam bem, os bancos pagam ainda melhor. Mas eu prefiro trabalhar em cooperativa e isso é tema de outro vídeo, a gente pode conversar sobre isso depois. Eu estou fazendo essa provocação no início do vídeo porque muitas das vezes você quer entrar no mercado financeiro, mas você não sabe muito bem como é a rotina, qual é o dia a dia, o que faz, quais as habilidades necessárias. E esse vídeo é um pouco sobre isso, tá? Porque quando a gente trata de experiência, subentende-se ali desse tema experiência o que? Habilidades. Porque o que nós desenvolvemos com a nossa experiência? Nós desenvolvemos habilidades e muitas dessas habilidades são necessárias no dia a dia em uma instituição financeira. Na área comercial, agora eu vou dar meu exemplo pessoal, quando eu fui ingressar, eu trabalhava como vendedor de peças. Eu trabalhei 8 anos como vendedor de peças. Na área agrícola, vendia peças de maquinários agrícolas. Em uma cooperativa também, mas no caso na cooperativa de crédito. Essas cooperativas que recebem a produção, soja, milho, trigo, vendem insumos, vendem máquinas, peças, e eu era vendedor de peças. Eu trabalhei 8 anos como vendedor. Isso foi importantíssimo. Assim, não pagava muito bem, não posso reclamar tanto do salário, porque era mais do que a média ali no comércio, na cidade que eu trabalho, mas também não pagava muito bem. E eu queria ganhar mais, por isso que eu quis migrar para o banco. Então, ó, motivo, dinheiro. Mas o meu tempo ali foi importantíssimo, porque ali eu me desenvolvi. Porque veja só, você quando é vendedor, você entra em contato com as pessoas o dia todo. Então você vai desenvolvendo a sua capacidade de comunicação, porque às vezes você está atendendo uma pessoa mais simples, às vezes você está atendendo uma pessoa que já estudou, tal, desenvolveu sua capacidade intelectual, mais inteligente. Então com cada pessoa você precisa se comunicar de um jeito.
É natural que você desenvolva a sua capacidade de comunicação. Você desenvolve também a sua capacidade de conexão com as pessoas, você desenvolve a capacidade de fazer com que o outro confie em você, capacidade de gerar confiança, né? Você vai perdendo um pouco da timidez caso você seja uma pessoa tímida, porque você precisa entrar em contato com pessoas que você não conhece. Às vezes entra uma época de campanha, você precisa pegar o telefone, ligar para várias pessoas, aprender a fazer abordagem, aprender a oferecer um produto, aprender a fazer as perguntas certas, né? E através dessas perguntas certas, entender quais produtos você poderia oferecer para aquela pessoa que você está atendendo, entende? Então são diversas situações que vão te desenvolvendo quando você está no mercado de trabalho, já na área comercial. E foi isso que aconteceu comigo, isso me ajudou muito. Porque depois que eu entrei na instituição financeira, eu percebi que eu continuei vendedor. A única diferença é que eu saí dos produtos tangíveis para os produtos intangíveis. Antes eu vendia rolamento, parafuso, máquinas agrícolas, enfim, de um modo geral. Hoje eu vendo o quê? Crédito, seguro de vida, consórcio. Então mudou o produto, só que eu continuo vendedor. Então essas habilidades que eu desenvolvi nesses 8 anos, antes de ingressar na instituição financeira, me ajudam hoje. E pode ter certeza que quando o recrutador foi fazer a entrevista, ele conseguiu visualizar isso em mim. Porque agora falando do dia a dia de uma instituição, né? Nós precisamos gerar resultado. Porque assim, mas a cooperativa não visa lucro, sim, mas precisa ter resultados para distribuir as sobras para os sócios, porque se não tem resultado, não tem sobras. Então nós precisamos gerar resultado. Então nós somos sim cobrados, nós temos metas, né? E para gerar resultado eu preciso fazer o quê? Eu preciso vender. Só que não é empurrar o produto, não. É entender a necessidade da pessoa e através dessa necessidade oferecer aquilo que ela precisa. Você entende a diferença? Você compreende a diferença? Só que quando você tá lá, você precisa o quê? Atender bem as pessoas que estão na sua base de sócios e buscar pessoas novas. Então é imprescindível que você desenvolva habilidades sociais e comerciais. Você precisa aprender, desenvolver a capacidade de chegar em lugares que você não conhece as pessoas, puxar assunto, se apresentar, transmitir ali uma certa confiança e trazer essa pessoa como seu sócio, como seu cooperado, como seu cliente. Você precisa aprender logo, você precisa desenvolver a capacidade de construir essa confiança, de gerar essa confiança. Você precisa desenvolver a capacidade de gerar conexão entre você e a outra pessoa, porque ela precisa confiar em você. Porque é muito diferente você vender um crédito do que você vender um produto físico. Produto físico é muito fácil. Agora, quando você está falando de produto e serviço financeiro, é um pouquinho mais complicado, um pouco mais complexo, tem a ver com dinheiro, né? Você está trabalhando com o dinheiro da pessoa. Então, essas habilidades sociais precisam ser desenvolvidas. Questão da conexão e tal, que eu citei aqui para você. Você precisa aprender a fazer as perguntas certas, para através das respostas você entender o que você vai oferecer de produto e serviço. Você precisa desenvolver o seu emocional, porque você vai ser cobrado. Você precisa aprender a ouvir não, porque de 10 pessoas que você oferece alguma coisa, a maior parte vai falar não para você. E você precisa se desenvolver nessa parte comercial. Agora, o que é a moral da história que eu estou tentando trazer com você? Eu nunca tinha trabalhado em uma instituição financeira, eu ingressei na primeira. Hoje faz 5 anos que eu trabalho. Só que, mesmo não tendo trabalhado, eu já fui desenvolvendo as habilidades que um gerente de negócios, que é o meu cargo atual, precisa. Ou um assistente de negócios precisa também. Então, aonde você está, começa a procurar
lugares para você trabalhar que você consiga se desenvolver, que você seja cobrado por metas, que você seja cobrado por vendas, que você tenha que entrar em contato com as pessoas constantemente, que você tenha que construir relacionamento relacionado a negócios. Então, a experiência, ela não precisa vir do mercado financeiro, até porque você nunca trabalhou. Mas se você vai entrar na área comercial, é muito mais interessante que, óbvio que, né, você já tem faculdade, já tem certificação, você vai se inscrevendo nas vagas que forem aparecendo. Mas enquanto isso, se você às vezes trabalha na área administrativa, mas já tem um perfil comercial, procure um trabalho de vendedor. Vendedor do quê? Do que você encontrar. Se você está numa região agrícola, seria mais interessante você vender peça igual eu, máquina, trabalhar em alguma revenda, algo nesse sentido, que entra em contato direto com o produtor rural. Se você está numa área mais urbana, industrial, aí já muda um pouquinho, mas procura entrar em alguma empresa, ser representante comercial, por exemplo, algo nesse sentido, procura ingressar no mercado de trabalho já pensando em desenvolver essas habilidades que você precisa para que você consiga ser contratado mais fácil, enfim, por uma instituição financeira, entende? Porque muitas das vezes você está lá trabalhando, às vezes só com demandas operacionais, e você olha para aquelas pessoas que trabalham na agência, na área comercial, e fala, quero trabalhar lá. Aí você começa a se inscrever nas vagas. Mas daí a sua experiência não condiz com o que você está buscando, você entende? Então você precisa começar a pensar sobre isso e desenvolver essas habilidades. Habilidade de comunicação, habilidade de gestão de conflitos. Esses dias, por exemplo, eu fiz um crédito, aí na hora de assinar, a esposa não quis assinar, porque o marido não tinha falado para ela que estava fazendo, e o cônjuge tem que assinar. Casado em comunhão parcial de bens, precisa também assinar o contrato. Aí vai lá traz sua esposa aqui, vamos conversar com ela. Gestão de conflitos. Você compreende? Então tudo é relacionado a essa questão das relações humanas mesmo. Você precisa desenvolver todas essas habilidades relacionadas a isso, você precisa desenvolver. E quando você for participar das entrevistas, você vai, se for um bom recrutador, ele vai perceber, mas você vai frisar essas experiências que você foi tendo ao longo da sua trajetória profissional até aquele momento. Entende? Então, não necessariamente você precisa de experiência no mercado financeiro para poder ingressar, até porque todo mundo que está um dia teve o primeiro emprego numa instituição financeira. Mas, se você pretende ingressar na área comercial, se atente a esses pontos e tente o mais rápido possível entrar na área comercial, não importa o setor, não importa a área, para que você depois, com essa experiência, com essas habilidades que você for desenvolvendo, você consiga ingressar numa instituição financeira com mais facilidade. Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado, espero que você tenha compreendido a mensagem. Deixe o seu comentário sobre o que você acha sobre esse assunto e nós nos vemos no próximo vídeo.